Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma aula de problemas atuais de bioética. E como a gente sempre faz, né, eu peço autorização para vocês para que a gente possa estar gravando a aula e posteriormente eu disponibilize ela no meu canal do YouTube para que depois vocês possam ou assistir novamente, né, para reforçar o conhecimento, ou para aqueles que perderam o conteúdo da aula ministrada ao vivo possam estar assistindo. Vocês concordam com a gravação e posterior publicação dessa aula? Sim, professora. Sim, então vamos iniciar. Dando continuidade aonde a gente parou na aula passada, nós estávamos falando sobre a legislação do exercício profissional de enfermagem, onde paramos nesse ponto aqui que houve 30 anos de luta da Associação Brasileira de Enfermagem para que fosse de fato promulgada uma lei que reconhecesse o exercício profissional da enfermagem, que foi a Lei Federal número 5.905, de 12 de julho de 1973, né? Então já faz um tempinho aí que o curso de vocês é reconhecido, né, e que existem dentro da profissão diversas atribuições que podem, né, principalmente com a tecnologia, os novos conhecimentos, podem estar sendo acrescentadas outras habilidades ou retiradas outras habilidades, e isso faz parte do desenvolvimento, né, da construção de uma categoria profissional dentro do nosso país. Então, em 1973, foi criados os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, né, onde existe o federal que vai reger, né, vamos dizer assim, a enfermagem no país, e os regionais, aonde vão estar tendo os cuidados, né, necessários por região, né, dando aos profissionais do país o instrumento adequado para a disciplinação e a fiscalização do exercício da enfermagem aqui no Brasil. E como já foi dito, né, na aula passada, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Então, existe, né, os conselhos de cada profissão que vai exatamente estar direcionando quais são as habilidades de cada profissão e que cada profissional ele deve, dentro da lei, e na verdade cada cidadão, né, sempre deve estar utilizando dentro da lei os pré-requisitos necessários para o exercício profissional. Então, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Ou seja, por exemplo, eu só posso exercer a minha profissão de bióloga se eu obtive, né, o título de bacharel em biologia e ciências biológicas por uma instituição de nível superior. Vocês só vão poder exercer a função de enfermeiros que, né, se Deus quiser, daqui a pouco vocês chegam lá, quando vocês concluírem o curso, né, que tem todas as disciplinas, vocês vão ter que cumprir todos os requisitos, todas as disciplinas, todos os estágios, todas as horas extracurriculares. Então, tudo isso precisa ser necessário e cumprido dentro da graduação de vocês, para que vocês estejam aptos a receber o diploma e, né, consequentemente, atuar como enfermeiros aí dentro, né, da região que vocês queiram, né, trabalhar, ou que as oportunidades surjam, né? Às vezes a gente quer uma coisa, mas as oportunidades elas aparecem quando a gente, né, menos espera. Então, o exercício profissional da enfermagem, né, a gente tem a Lei 7.498 de 1986, que foi feita em 25 de junho desse ano, que dispõe sobre a regulamentação da enfermagem e da outras providências. Lá vocês vão encontrar tudo sobre o exercício profissional da enfermagem, quem é considerado enfermeiro, quem é considerado técnico e também as suas respectivas atribuições. Oi, tem alguém falando? Alguém quer falar algo? Não? Tá, porque veio um barulho aqui. Então, é necessário que cada um, vamos dizer assim, entenda, né, até onde vai o seu quadrado. Então, aqui na turma, por exemplo, tem muitas pessoas que são técnicas de enfermagem, mas quando vocês se tornarem enfermeiros,
né? Vocês vão ter outras habilitações, vocês vão ter outras responsabilidades. Então, vocês vão trabalhar, né, como enfermeiros e não mais como técnicos. Lógico, se você tem as duas formações, se você foi contratado como técnico, você vai atuar como técnico, mesmo você sendo enfermeiro. Tá? Lógico que o conhecimento que você for ter, por ser mais abrangente, né, isso pode colaborar com que seu exercício profissional como técnico seja feito de uma melhor forma. Mas você não pode, vamos supor, como técnico, contratado como técnico no hospital, você não pode exercer uma atribuição de uma pessoa que foi contratada como enfermeira, certo? Você tem que estar dentro do seu quadrado ali de onde você foi, você está vinculado profissionalmente naquela empresa, né, hospital, clínica, seja lá onde for. Então, o decreto 94.406 de 87, ele traz que livre o exercício da enfermagem no território nacional, observadas as disposições dessa lei, onde a enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Ou seja, se você trabalha aqui em João Pessoa, você trabalha em Natal e você trabalha em Recife, né? Vamos supor que você tenha plantões, né? Esteja vinculado aí a esses três estados. Então, você vai ter que estar registrado em 3 conselhos de enfermagem, tá? Então, você vai ter que estar no Conselho de Pernambuco, no Conselho da Paraíba e no Conselho do Rio Grande do Norte, certo? Então, é necessário que você esteja vinculado ao conselho no estado ao qual você esteja trabalhando. Isso, lógico, vai variar um pouco de acordo com a formação. No caso de vocês, enfermeiros, é dessa forma, mas existem outros cursos que é por região, tá? Por exemplo, região 3, região 4, região 2, né? Aí vai pegando, vamos supor, 5 estados de uma região e aí ele considera sendo um conselho só. Mas não é o caso de vocês. Então, vocês precisam estar inscritos no Corém de cada estado que vocês estiverem atuando. Então, os profissionais de enfermagem, né? A gente tem enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira. Aí vocês podem estar fazendo cara feia. Oxe, professora, como assim? Parteira não existe mais isso, não. Calma. Estou falando, né, desde o início, as profissões que existiam, né, desde o início, e a gente vai falar um pouco de cada uma delas agora. Agora, Oi. Ainda existe parteiro, viu? Não, sim. Muito raro encontrar, mas ele existe. Eu falo no sentido de não existir uma formação, tá? Como, por exemplo, auxiliar de enfermagem não tem mais. A Sim, parteira, como a gente conhecia, até porque parteira antigamente, né, às vezes era uma pessoa que tinha experiência da vida lá e botava os meninos no mundo. É isso, lógico, falando bem antigamente. Não era uma pessoa que tinha uma formação, que estudou, não. Sim, então, quando vocês precisam, principalmente quando vocês estiverem lá no TCC, no próximo semestre, vocês precisam ter cuidado quando vocês forem falar da enfermagem e dos enfermeiros. Então, quando se fala da enfermagem, você está falando de todos os profissionais da enfermagem. Então, enfermeiro, técnico, auxiliar, qualquer um que tiver, certo? Agora, se você está falando do enfermeiro... vou afastar isso aqui, eu estou levando choque. Se você está falando do enfermeiro, aí você está, né, direcionado à formação do curso superior bacharel em enfermagem, tá? Por quê? Porque existem atribuições diferentes para cada formação, que a gente está falando agora há pouco. Então, no artigo 3º, fala que o planejamento e a programação das instituições de serviço de saúde incluem o planejamento e programação da enfermagem. Então, o profissional
da enfermagem, né, ele vai estar diretamente relacionado com este planejamento, né, com essa programação que é relacionada aos serviços de saúde. Então, o profissional de enfermagem, eles estão diretamente relacionados ao funcionamento da saúde no nosso país. E aí a gente tem, né, a análise em relação à tríade, que é a instituição de saúde, os profissionais de saúde e o paciente. Dentro dos profissionais, a enfermagem se faz muito presente, tá? E aí vai, né, em todos os níveis, desde a atenção primária, secundária, terciária, né? Então, de alta complexidade, aquelas situações mais simples. Então, o enfermeiro, né, dentro das suas atribuições, ele tem que ser um profissional formado numa instituição de ensino superior, cadastrada e autorizada pelo MEC para poder ter a permissão, né, de funcionar ali como instituição de ensino superior, né, e ter o diploma validado. Que, lógico, é o nosso caso. Aqui na Paraíba, nós somos a Santa Emília, é a faculdade de enfermagem, né, mais antiga. Então, dentro da enfermagem vão existir, né, as questões da lei também, né? Toda profissão, ela tem base no que é fundamentado pelas leis, decretos, resoluções que foram construídos ali para o exercício profissional. Então, é importante, como eu falei, a gente vai estar falando um recorte dos pontos principais aqui, mas é importante que vocês tenham conhecimento de todo o contexto relacionado à profissão de vocês. Então, para atuar, né, dentro da enfermagem, aqui no Brasil, como eu estava falando, é necessário o curso superior de bacharel em enfermagem. Se for necessário trabalhar em outro país, então em cada país será necessário verificar se o seu diploma, né, ele tem autorização de atuação nesses outros países. Algumas vezes é necessário uma revalidação do diploma e outras vezes é necessário uma complementação do curso. Vamos supor, vocês ficaram 5 anos. Então, tem alguns países que pedem que vocês fiquem mais 1 ou 2 anos de formação para atuar naquele país. Por que isso? Vocês sabem dizer? Qual o sentido de ter essa complementação? Professora, seria pelo o grau de complexidade lá? Não sei se pode ser isso. Mais ou menos. Alguém tem mais alguma ideia? Digamos que lá o enfermeiro tem mais autonomia, né? Como nos Estados Unidos, o enfermeiro ele tem mais autonomia do que aqui no Brasil, né? Então, na verdade, alguém tem mais alguma coisa ou eu já posso falar? Assim, Ninguém? eu já ouvi... Tereza, boa noite. Oi, boa noite. Eu já tinha ouvido falar... Você não liga as câmeras, hein? É porque estamos lindos. Eu, pelo menos, estou linda, para não dizer o contrário, para ninguém se assustar. Aí, então, assim, eu já ouvi falar que é necessário, sim, fazer uma complementação, caso você saia do país mesmo, no certificado, no diploma, devido também à carga horária, né, que lá é diferente, a capacitação também, eles querem ver se você está bem capacitado, se você tem qualificação para estar ali exercendo. Então, assim, tem todo o detalhe, né, como os colegas também complementaram aí. Então, é isso. Sim. E assim, existem peculiaridades de cada país. Por exemplo, nós vivemos num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Não, mas não é isso. A gente vive num país tropical, onde é um país de, não é um país de primeiro mundo, né? A gente estava em desenvolvimento, agora a gente está caindo, né? Cada vez mais para um abismo sem fim. Então a gente não está no top, né? E a gente tem doenças que a sociedade enfrenta
que estão relacionadas justamente a esse nível de falta de infraestrutura governamental para com a população. Exemplo, a gente tem um nível de doenças parasitárias altíssimo, né? Que em países desenvolvidos isso não ocorre. Quando a gente estava lá na disciplina, né, de parasitologia, a gente falou sobre isso. Então, doenças parasitárias, elas não são relacionadas a doenças tropicais. O problema é que a maioria dos países que estão na região tropical são países que são mais pobres, né, ou terceiro mundo, ou em desenvolvimento, e não existe o investimento necessário para o combate a essas doenças, trabalhando assim a prevenção. Então, algumas doenças, elas vão ser peculiares de cada região. Então, você precisa ter, para exercer como que chama? Exercer sua profissão, né, dentro de outro país, você tem que compreender essas peculiaridades locais. Outra coisa que você precisa entender também é relacionada à legislação. Então, dentro da profissão, por exemplo, pode ter aqui, só para citar um exemplo dos Estados Unidos, aqui a gente tem o quê? Técnico de enfermagem, enfermeiro e médico, né? Resumidamente falando. Nos Estados Unidos, a gente tem enfermeiro, médico, paramédico, que não temos aqui, né? Então, você vê que existem situações que diferenciam de um país para outro. Então, muitas vezes, para que você exerça, né, a função no outro país, você precisa ou de uma revalidação do seu diploma apenas, como, por exemplo, aqui no Mercosul, né? Quem faz um curso superior no Paraguai, na Bolívia, né? Tem muita gente que faz medicina fora e vem para cá. Então, eles precisam fazer o revalida, né? Que é uma avaliação ali do diploma para ver se realmente aquela pessoa pode atuar como, vamos supor, um médico, né? Aqui no Brasil, tá? E assim também existem com outras profissões. Só para citar uma que é bem drástica, assim, o quanto que é necessário se ter cuidado, né? De atuar num país ou em outro, o direito. Então, o direito, né, a gente tem as leis do próprio país. Então, se eu for para um outro país e eu fosse formado em direito, eu vou ter que estudar bastante sobre o direito local de lá. Então, dentro da saúde, muitas, né, das coisas elas são similares, mas outras não. Então, é necessário que se tenha um complemento aí para o exercício profissional dentro da área de atuação na saúde. Então, o técnico de enfermagem também vai estar condicionado às leis vigentes e também para atuar em outros países será necessário também ter esses cuidados, né, de uma necessidade de talvez uma complementação ou revalidação do diploma. A função, a formação de auxiliar de enfermagem, que é que houve, né? Também vinculada à lei, aos países, o exercício do país e tal. Então, foi criado a Lei 2.822 em 1956, tá? Então, o enfermeiro prático formado até 1964 ainda pode atuar aqui no país. Então, uma pessoa que está lá, como é que chama? Ele se tornou profissional, né, dessa área. Ai, cadê minha janela? Ele se tornou profissional de auxiliar de enfermagem lá na década de 60, né? Então, pelo menos a pessoa ali já tinha uns 20 anos, né, no mínimo. Pelo menos, por aí por cima. Então, se a gente tiver considerando um indivíduo que se formou lá em 1964, a gente está em 2020, a gente teria um indivíduo com uns 70 e poucos anos, né? Então, se essa pessoa ainda atua, beleza, né? Ela, dentro da lei, ela ainda pode atuar como auxiliar, mas essas pessoas já são mais velhas, né? E a tendência é não existir mais auxiliar, só ficar com técnicos e enfermeiros.
As parteiras, da mesma forma, né? Então, na Lei 3.640, lá de 59, né, autorizava a função das parteiras. E quem tem um diploma até 26 de junho de 1988 pode atuar como parteira. Então, assim como a gente viu para os auxiliares de enfermagem, as parteiras, né, elas podem atuar, quem se formou naquela época, né, mas tirando isso, quando for passando o tempo, não vai ter mais essa função de parteira, ou eles vão refazer, né? Se bem que eu acho que não, porque hoje em dia está tendo um bom resultado a questão de uma das especialidades da atuação de enfermagem, que é o enfermeiro obstetra, né? Então, o enfermeiro obstetra, ele faz um parto sozinho, né? Lógico, dentro das atribuições do enfermeiro, desde que seja um parto natural, né? Que não precise de intervenção cirúrgica. Então, o enfermeiro, lógico, também observando se no pré-natal foi observado que aquela mãe estava saudável, né? O bebê estava se desenvolvendo também de forma saudável, que aparentemente não teria nenhuma complicação. Então, essa pessoa, enfermeira obstetra, pode estar exercendo. Boa noite, professora Diane. Boa noite. Então, ela pode estar exercendo, né, tranquilamente, e lógico, se houver complicação, necessidade de cirurgia, aí precisa ser encaminhado com urgência para o hospital para que um médico faça a cirurgia. E dia 5 de maio é considerado o Dia Internacional da Parteira. Em maio também, né, a gente tem a Semana de Enfermagem, né, o Dia Internacional da Enfermagem também. E aí, na resolução COFEN, né, que é o Conselho Federal de Enfermagem 311 de 2007, né, traz a aprovação, a reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Lógico que isso, né, pode estar constantemente sendo atualizado e é importante que vocês sempre estejam vendo quais as modificações que ocorreram nas últimas atualizações. Mas, basicamente, eles vão trazer, né, dentro do Código de Ética da enfermagem, os princípios fundamentais da atuação do enfermeiro, das relações entre os profissionais, do sigilo profissional, que é algo, né, extremamente importante, fundamental para a relação paciente e profissional, assim como o médico também, e todos os profissionais de saúde, né, eles devem manter o sigilo profissional. A gente na enfermagem, no caso vocês, né, na enfermagem também vão ter que ter esse cuidado, né, nos termos éticos. Então, do ensino, da pesquisa e da produção técnico-científica, então vocês vão ser profissionais com curso superior, bacharel em enfermagem, vocês vão poder desenvolver pesquisas dentro das realidades que vocês vão estar atuando, né, podendo trazer resultados que vão contribuir a nível não apenas da ciência, mas também a nível social, onde vocês vão estar ajudando outras pessoas em diversas situações, trazendo aqueles resultados aos quais vocês trouxeram da vivência prática e comprovaram ali dentro de uma publicação, né, de uma construção de um trabalho científico. Da questão da publicidade, e aí é algo que a gente precisa ter muito cuidado. Lógico que a gente vai falar sobre isso, né? Alguns desses aí a gente vai falar um pouco mais para frente na aula de hoje. Mas a questão da publicidade e a questão do uso das redes sociais, né? A gente precisa ter muito cuidado, mesmo que seja uma pessoa que não atue em área profissional nenhuma, mas é necessário ter muita atenção e cuidado para evitar a exposição de outras pessoas, né? Para que você evite tomar um processo, caso aquela pessoa não tenha autorizado você usar a imagem dela. Por isso, só citando como exemplo, né, no início de cada aula, eu pergunto se vocês concordam com a gravação e publicação das aulas que a gente faz. Por quê? Porque eu estou, querendo ou não, utilizando a imagem e a voz de vocês, então, para que não haja problema, né, que vocês realmente estejam autorizando, então, eu venho e peço a permissão de vocês para poder estar fazendo isso.
das infrações e penalidades. Então, é necessário que vocês, né, estejam cientes do que seria uma infração dentro da atuação de vocês, para que vocês não cometam desde infrações leves a infrações mais graves. Então, todas elas são infrações. Lógico que umas vão poder, né, ter mais chances de levar uma pessoa a óbito do que outras, mas todas são infrações e vocês precisam conhecer quais seriam as infrações dentro da profissão de vocês, para que vocês não as cometam, né, e não sejam punidos por isso, podendo ao nível mais grave chegar até a perder, né, o direito de exercer a profissão de vocês, perdendo o diploma. Da aplicação das penalidades, então saber qual foi a infração, qual a penalidade e aplicar a penalidade, e das disposições em gerais. Então tudo isso vai estar dentro dessa resolução 311 de 2007. Então, ela aprova a reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, onde diz que é direito do profissional, no seu artigo 1º, lógico, como tudo, a gente tem direitos e deveres, e vocês também vão ter direitos, e não só obrigações. Então, no artigo 1º, diz que exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos. O artigo 2º diz que aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação à sua prática profissional. Então, existem peculiaridades da mesma forma que a gente falou, se você for atuar em outro país, tem peculiaridade. Se você for trabalhar em outra região, né, você trabalhar num grande centro e trabalhar no interior, por exemplo. Então, existem circunstâncias que vão fazer com que você precise se adequar àquela realidade. Então, aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos e culturais para poder trazer uma melhor prática neste momento vai ser fundamental. No artigo 3º, diz que apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e a defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade. Então, vocês têm direito, sim, de buscar, né, melhoria, não apenas para os pacientes, mas para vocês também, quanto profissionais. Vocês podem e devem, sim, lutar por uma qualidade melhor do exercício profissional, como a gente já falou em várias aulas, né? Questão da carga horária de trabalho, local de descanso, horário de descanso adequado, ter um ambiente ali que vocês realmente tenham a capacidade de exercer a profissão de vocês da melhor forma possível, ter disponibilização dos EPIs para que vocês não acabem ficando expostos a doenças, né, e comprometendo a saúde de vocês e assim por diante. No artigo 4º, obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão por meio do Conselho Regional de Enfermagem. Então, é direito de vocês, né, pedir, vamos supor, se uma pessoa, uma empresa, um programa de televisão, alguma coisa ofendeu a profissão de vocês, então é direito de vocês solicitar, né, que exista algo público para aquela pessoa, vamos supor, pedir, né, desculpa. Então, quantas vezes a gente não viu categorias profissionais, enfermagem, né, através do COFEM, o pessoal do direito com a OAB ou com qualquer outra área, onde esses conselhos federais ou regionais, dependendo da situação, eles enviam notas públicas de repúdio, né? Então, quando algo fere a imagem daqueles profissionais, então é importante que o conselho atue ali de forma a evitar que aquela informação errada, equivocada, até que possa estar levando uma má imagem para os profissionais, que aquilo não seja repetido. Então, isso é importante também. Então, direitos e deveres do paciente e implicações éticas da enfermagem.
é importante que vocês, além de conhecer os direitos de vocês, também conheçam, né, um pouco dos direitos dos pacientes, até porque o paciente em si, muitas vezes, né, pelo nosso, infelizmente, né, pelo nosso nível de qualidade educacional para a população em geral ser abaixo do esperado, então a gente não pode esperar que a população, de forma geral, consiga ter o conhecimento, né, dos direitos deles. E aí vocês, como profissionais da área de saúde, vocês podem estar ajudando a essas pessoas, orientando-as da forma, né, a qual elas possam estar buscando os direitos delas. Então, uma definição ética trazida por Glock e Goldin, eles dizem o seguinte: a ética é o estudo geral do que é bom ou mal, correto ou incorreto, justo ou injusto, adequado ou inadequado. Um dos objetivos da ética é a busca da justificativa para as regras propostas pela moral e pelo direito. Então, a gente já falou dos conceitos da bioética, né? Mas no início da disciplina, e aqui a gente traz um pouquinho da definição ética segundo esses dois autores, para que a gente consiga relacionar um pouco com o direito, né? De forma que a gente precisa estar cumprindo o que a legislação traz. E a ética do profissional. A ética profissional é uma dimensão da profissão vinculada organicamente às dimensões teórica, técnica, política e prática. A gente já falou também um pouco sobre isso, onde vocês vão ter, dentro da realidade do país, da realidade regional, dentro dos conhecimentos científicos, dentro da teoria que foi transmitida dentro da qualificação, dentro da prática dos conhecimentos que vocês vão estar adquirindo ao atuarem como enfermeiros. Então, tudo isso vai ajudar a vocês, né, estarem tendo uma ética dentro da profissão de vocês. Suas especificidades são dadas pelas particularidades da ação ético-moral, ou seja, pela moral e pela reflexão ética. E vocês vão ter uma responsabilidade social, que trata-se do compromisso contínuo das instituições e ou empresas pelo comportamento ético, pela contribuição ao desenvolvimento econômico e melhoria da qualidade de vida dos empregados, de suas famílias e da comunidade. Então, essa responsabilidade social, esse conceito aí, vamos dizer assim, ele foi trazido pela World Business Council for Sustainable Development, ou seja, existe um conselho para esse desenvolvimento mundial, né, da responsabilidade social. Então, é importante que haja esse compromisso e que ele seja contínuo, né, que ele sempre esteja sendo atualizado quando necessário, para que as instituições e empresas elas estejam verificando se realmente os seus profissionais eles estão capacitados e eles estão principalmente, né, colocando em prática os aspectos éticos da relação ali entre as atividades que eles vão estar exercendo, seja ele de qualquer profissão. Então, os conselhos de enfermagem buscam, através da fiscalização do exercício profissional, a garantia que a sociedade seja atendida por uma enfermagem comprometida com a ética e que a assistência prestada seja livre de erros de imperícia, imprudência e negligência. Então, é fundamental que o profissional que está se formando, né, ele tenha qualidade para evitar, né, na verdade, para não existir imperícia, imprudência e negligência, e cabe aos conselhos de enfermagem fazer essa fiscalização do exercício profissional para que isso não ocorra e nem, né, continue ocorrendo em ambientes de saúde ao qual o profissional enfermeiro vai estar atuando. Então, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito de assistência e enfermagem da população
os interesses do profissional e de sua organização. Então, lembrar sempre em relação a paciente, sociedade, né, quais seriam as relações éticas que ele vai ter ali, o interesse profissional, seguindo as diretrizes do exercício profissional e da instituição, da organização a qual ele vai estar atuando, um hospital, uma clínica, uma unidade de saúde, seja lá qual for. Tá? Então, é necessário se ter uma conduta, né, levando em consideração todos esses pontos. Então, o profissional de enfermagem ele tem que ter compromisso com a dignidade da pessoa humana para que possa reconhecer o papel no processo de transformação social, em especial nos serviços de saúde oferecidos à população. Então, a gente precisa, no caso vocês, né, futuros enfermeiros, vocês precisam ter esse compromisso, tá? Vocês precisam levar em conta que ali é uma outra pessoa, tá? É um outro ser vivo que está precisando da sua assistência, né? Que você execute a sua profissão, a sua formação com a melhor qualidade possível que possa ser oferecida àquele paciente. Dentro dos direitos, no artigo 60 diz que é um direito do profissional de enfermagem participar de movimentos da defesa da dignidade profissional, do seu aprimoramento técnico-científico, do exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração. Então, como eu tinha falado agora há pouco, é um direito de vocês lutarem pela melhoria dentro da classe profissional de vocês, certo? Lógico que por estar relacionada a um setor da sociedade que é extremamente imprescindível, né, que é a área da saúde, então, quando houver essa questão de movimentos, de greve da classe, né, da enfermagem, assim como o pessoal da medicina, não pode parar 100%, tá? Porque se parar 100%, o que é que vai acontecer? Os pacientes que estão lá no hospital vão morrer, né? Então, pode baixar o quantitativo, mas não pode ficar inexistente o número de profissionais ali, certo? Caso isso ocorra, aí vai ser, sim, né, uma falta, né, em relação ao profissional pela questão da vida daqueles pacientes que estão ali, né, não foram por causa deles que, infelizmente, os direitos de vocês não foram colocados em prática, tá? Então, é necessário, sim, né, que ainda permaneça alguém, né, algumas pessoas exercendo ali as funções básicas. No artigo 61, suspender suas atividades individual ou coletivamente quanto à instituição pública ou privada para a qual trabalhe, não oferecer condições dignas para o exercício profissional ou que desrespeite a legislação do setor de saúde. Foi o que a gente estava falando agora. Né? Você tem o direito, sim, de suspender suas atividades, você individualmente ou um grupo, né? Mas ressalvas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente por escrito sua decisão ao Conselho Regional de Enfermagem, se você vai parar ou se você vai continuar ali na sua atividade. No artigo 63, desenvolver suas atividades profissionais em condições de trabalho que promovam a própria segurança e a da saúde da pessoa, da família e da coletividade sob seus cuidados e dispor de material e equipamentos de proteção individual e coletiva segundo as normas vigentes. Então, a gente tem aqui algo, né, bem peculiar. Por quê? Porque é uma obrigação da empresa, seja ela pública ou privada, estar disponibilizando os EPIs para o profissional, principalmente, né, um profissional de saúde. Só que, infelizmente, o que é que a gente está vendo? Principalmente agora na pandemia, né? Em algumas situações que já foram mostradas pela televisão,
né, pelas reportagens, onde os profissionais de saúde, eles não tinham, e também por experiência de alguns profissionais de enfermagem que eu tenho acesso, né, que são amigos, que ou você compra o seu EPI, né, ou você fica exposto. Numa pandemia, não tem, né, o cuidado em relação aos profissionais da área de saúde. E aí, muitos profissionais precisam levar tudo de casa se quiser tentar diminuir a contaminação, porque, infelizmente, o serviço não oferece a dignidade mínima para a execução, né, do trabalho. No artigo 66, exercer cargos de direção, gestão e coordenação na área de seu exercício profissional e do setor de saúde. Então, o direito de vocês também, tá? Vocês podem sim e devem, né, estar em áreas de chefia como enfermeiros, né? Então, quem melhor para entender a área de enfermagem do que um próprio enfermeiro? Então, vocês se entendem como um hospital funciona, vocês entendem, né, toda a parte de gestão, e esse conhecimento, quando aplicado, né, com cuidado, planejamento, capacitação, então as chances de você ter sucesso dentro daquela atribuição de coordenação, de direção, vai ser fundamental ali para uma melhor qualidade da assistência prestada naquele ambiente. No artigo 67, ser informado sobre as políticas da instituição e do serviço de enfermagem, bem como participar da sua elaboração. Então, gente, nós, como eu acabei de dizer, é imprescindível, né, que vocês tenham conhecimento em relação ao exercício profissional, e vocês são fundamentais dentro dos serviços de saúde. E no caso, quando vocês vão trabalhar em algum ambiente, existem algumas peculiaridades da própria instituição. Por exemplo, a gente falou da questão dos 9 certos, né? Mas aí a gente já acrescentou que algumas instituições já usam os 13 certos. Então, na instituição que você vai trabalhar, você, ao chegar ali, você precisa ser informado de como que o pessoal trabalha, né, para que você se adeque à realidade daquele ambiente e assim você possa prestar um serviço com qualidade. E, lógico, também é direito de vocês, além de ser informado por políticas, de vocês participarem da construção dessas políticas, protocolos, seja lá o que estiver sendo desenvolvido naquele ambiente, tá? Naquele setor de saúde. Então, os direitos do paciente são fundamentais e, como eu falei, são importantes que vocês possam transmitir também para a população o que é direito dele, que, como eu disse, infelizmente a maioria não sabe. Então, pedir atestado médico é direito do paciente. Então, tem paciente que, se o médico não falar, não perguntar se ele quer, ele acha que não pode pedir, certo? Então, é direito dele. O atestado é um documento de fé pública e parte integrante do atendimento. O objetivo do atestado é confirmar a veracidade de um ato médico. Só pode ser emitido por um profissional habilitado e inscrito no CRM, né? Porque tem que ser o Conselho Regional de Medicina. Tem que ser feito em receituário próprio, sem rasuras e com letra legível. Hoje em dia, ainda bem, a informática ajuda bastante aí para fazer tudo digitado, porque nem todos os médicos possuem letra legível, né? Não só médicos, né? Enfermeiros também, quando for anotar os prontuários, tem uns alunos aí que eu tenho até pena de quando for passar prontuário para o plantonista seguinte. Oi. Mas agora tem, assim, nos PSFs, né? Está sendo adotado o PEC, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão. Aí já sai impresso. Uhum. Então, isso ajuda bastante justamente por algumas pessoas, né, não terem o cuidado de ter uma letra legível. Aí isso comprometia muito. Oi. Oi, quem tá falando? Tudo bem, Oi, Jonas. Diga. Tudo bem que seja de
direito do paciente, mas às vezes ele abusa desse direito de maneira até errônea. Porque, por exemplo, eu estou na UPA lá, tem um paciente que a gente nota que ele não tem nada, mas ele chega inventando uma história, pedindo um atestado para faltar ao trabalho. E quer porque quer que o médico dê. Aí o médico fala algumas coisas, o cara chega, vamos supor, chega mancando, sai normal, com raiva, gritando, caminhando normal. A pessoa vê que ele está fingindo. O médico ele vai fazer exames. Não é? Pelo menos deveria. Eu sei que tem médico que não olha nem para a cara do paciente, mas o médico ele deveria examinar aquele paciente e o médico ele consegue identificar se aquilo é de fato, algo que está comprometendo a saúde dele, ele realmente está com a dor ou não, ou se é fingimento, tá? Então aí cabe ao médico saber, né, avaliar essas circunstâncias, colocar o CID correto, se for o caso, e só trazendo aqui, abrindo um parênteses em relação a esse CID, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que tem muita gente pilantra, né? E existem pessoas que se aproveitam por trabalhar em ambientes de saúde. Eu estou falando de profissionais, viu? Se aproveitam por ter acesso, né, à sala de médico, a receituários, a justamente o bloquinho lá de atestado, e aí falsificam, né, a assinatura do médico. Às vezes o médico até já deixa assinado para agilizar, né? Ele só faz preencher e já deixa assinado. E aí tem gente que pega, usa isso de má fé, e aí a pessoa é tão, né, esperta para umas coisas e burras para outras. Por exemplo, já teve atestado que um homem, tá? Não estou falando de um transexual, né? Eu tô falando homem, biologicamente homem, que ele estava com atestado de cólica menstrual. E aí? Fica na cara, né? Fica óbvio que aquilo foi falsificado. Ele pegou um CID, jogou um número ali aleatório e pronto. Então a pessoa foi tão, entre aspas, esperta, né? Foi criminosa em pegar o atestado ali e preencher tudo, mas na hora de preencher não se deu cuidado, não se teve, né, atenção de fazer pelo menos uma coisa que um homem pudesse ter, né? De tanta coisa, de tanta doença que existe, ele foi pontualmente numa coisa que não podia. Né? Então, acho pouco numa situação essa. É bom, né, que realmente aconteça mais disso, para aprender. E aí, o atestado é um direito do paciente, mas... Oi. Professora, quando acontece esses casos, aí como é que é punido? A pessoa que apresentou o atestado, o médico... Sim, aí vai ter isso. Então, vai ter que investigar a situação, tá? Então, existem algumas situações. Por exemplo, vamos supor que eu sou médica, aí sou sua amiga. Ô, então, você professora. pega... Oi. Oi. Desculpa. Por trabalhar na parte de saúde ocupacional, essa parte aí, existe a questão do nexo causal também, e todas as empresas hoje que trabalham, que tem SESMIT montado, elas têm que jogar a questão do atestado, o CID, para ter o número de absenteísmo no final do mês, né? Então, tem esse negócio que eu esqueci agora o nome, daqui a pouco eu tento lembrar. Então, eles jogam os atestados. Esse tipo de atestados que o CID não correspondem com as doenças, com as queixas que o funcionário apresenta. Eu tive no médico porque eu estava com dor de cabeça. E você veio com atestado M54, lombalgia. Então aquele atestado ali, ele acaba sendo invalidado pelo médico, porque o médico do trabalho, ele pode invalidar. Quando é questão de empresa particular, tem esse protocolo do funcionário entregar e passar pelo médico do trabalho. Isso, ele está pagando um funcionário que não está indo, né? Então ele vai querer realmente que o médico do trabalho atue de forma correta para fora uma pessoa que está só enrolando. Aí o que é que acontece? Quando é uma coisa assim grave,
não, eu tava com dor de cabeça. Se vem com M54, principalmente esses atestados assim, a família do M, que geralmente tem nexo causal com a atividade, né? Lombalgia, com a questão de ergonomia, principalmente isso. Você quer que o médico faz? Manda ele para uma clínica fazer um raio-x de coluna, pega os primeiros exames dele que, quando ele foi admitido, compara. Se não tiver, é rua. É rua. Isso, porque a pessoa pode estar fingindo, tô com dor nas costas, não sei o que, na verdade não é nada, né? Então, em relação a essa falsificação do atestado, a gente tem algumas situações, como eu falei. Vamos supor, eu sou amiga de Renata, e aí eu sou médica, e Renata, me arruma um atestado falso aí, porque eu faltei a prova da professora Clênia, né? E aí, para dar entrada lá na secretaria para fazer a reposição. Aí a gente vai fazer o quê? Vai fazer a conferência, né? Aí, no caso, eu como médica, eu assinei, então minha assinatura não foi falsificada. Vai se identificar o CID também, se está coerente, né? Para não correr o risco daquela outra situação. Dependendo do CID, é algo que não é rápido, vamos dizer assim, né? A cura ou a melhoria do paciente é algo mais prolongado e você no outro dia já está aparecendo, está tudo lindo, maravilhoso, postando nas redes sociais como não tivesse nada. Então, né? Hoje em dia o povo é tão burro que a galera mesmo se entrega. E aí tem a situação de confirmar. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é farmacêutica. E tinha um colega de trabalho que só vivia botando atestado, né? Botando atestado. Aí ela disse, não, isso aqui tá errado. Quando foi ver, ele falsificou a assinatura do médico, porque ele trouxe vários atestados, e aí quando foi ver, era do mesmo médico, só que com assinaturas diferentes. Teve uma que ele fez até cópia da assinatura. E quando ela foi verificar, ela foi no hospital, né, que ele disse que tinha sido atendido, aonde aquele médico trabalhava, e o médico não estava de plantão naquele dia. Né? Então, como é que o médico ele vai estar? Você está registrando um atendimento no hospital X com o atestado, carimbo, com tudo, né? Porque se eu trabalho em 10 hospitais, eu vou ter um prontuário para cada hospital. Então, se eu estou dizendo que foi no hospital X, está tudo assinadozinho ali, mas eu não estava de plantão. E aí? Então, aqui é uma das formas de ser comprovado também. A confirmação da assinatura, aí saber, né, se foi falsificada pela pessoa que fez o atestado, e aí aumenta mais ainda a gravidade, porque é falsidade ideológica, roubo, porque roubou o prontuário. Aí o buraco é mais embaixo, certo? Mas infelizmente. Professora. Oi. Carol Sampaio. Oi, Carol. Essa questão de atestado. A minha mãe, ela é reumatologista. E aconteceu um caso desse, que uma empresa chegou com 5 atestados, com carimbo e assinatura dela. Só que na parte que escreve o CID e o nome, não era a letra dela. Chegou no consultório, querendo saber se esse paciente tinha sido atendido por ela. Aí a gente foi ver, não era ele, foi a esposa dele, que na hora do atendimento... Não, ela foi atendida por minha mãe, e durante o atendimento, no momento que minha mãe deu uma saída para ir no banheiro, ela carregou 5 folhas do atestado dela. Caramba. Aí ela fez o atendimento, pediu um atestado da minha mãe deu o atestado do dia, ela simplesmente falsificou a assinatura da minha mãe junto com ele e meteu esses 5 atestados na empresa. Aí, quando eu disse, não, esse paciente não é da gente. Quando eu fui ver, eu disse, ele tem esposa? Tem. Como é o nome da esposa? Que eu fui procurar no prontuário dela. Tava lá o nome da indivídua. Ela roubou 5 atestados. Fala a verdade, Carol. Fala a verdade, Carol. Foi tu que carimbou e deu um monte de amigo, não? É louca, esse atestado para médico, isso é muito perigoso. O médico ele pode perder o direito de exercer a profissão. Com certeza. Receber processo, é muito, muito grave, gente. Vocês não têm noção da gravidade do prontuário, não. Ela deixa tudo já dentro da gaveta, já justamente por conta disso, para evitar.
Mas a letra não era dela, ela teve que provar na hora lá, escreveu tudo direitinho e disse, ó, isso aqui não sou eu. Pois é, um perigo. Infelizmente tem muita gente. E, como eu falei, muita gente se aproveita por trabalhar no ambiente, né, hospitalar, de clínica e por aí vai, do ambiente de saúde que tem contato com o médico e falsifica na maior. Ou então pede atestado falso. Fulano, tá ali no plantão junto, fulano, me dá um atestado aqui. Isso é crime, gente, também, certo? Então, o atestado ele pode ser 3 tipos. O atestado de portador de doença, também de comparecimento ou acompanhante, né? Você foi acompanhar uma pessoa que estava doente. Então, isso pode ser também. Atestado de saúde ou de sanidade e atestado de óbito, né? Quando a pessoa vem a falecer. Não é seu direito faltar ao trabalho um dia por ano para acompanhar o filho de até 6 anos em consulta médica. Então, essa lei foi de 2016. Assim, eu particularmente, eu acho muito pouco. Porque quanto menor for a criança, maiores as necessidades que aquela criança tem de estar, né, tendo um acompanhamento médico. Eu acho que pelo menos umas 4 vezes, 2 vezes em cada semestre, para você estar lá acompanhando seu filho, porque tem a questão das vacinações, acompanhamento médico de doenças crônicas, até para verificar se está tudo ok. Eu acho que no mínimo 2 vezes por ano, mas eu acho que o ideal seria 4, mas não sou eu que faço isso, né? E, infelizmente, a gente só tem os pais responsáveis só têm direito a faltar uma vez para acompanhar o filho, né, de até 6 anos numa consulta médica, né? Se for mais, ele não tem esse direito de falta, não. Então, responsabilidade e deveres da enfermagem no seu artigo 20 diz que colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca do seu estado de saúde e tratamento. Isso é obrigação do médico também, tá? Mas, infelizmente, é lógico que eu não estou generalizando, mas, infelizmente, a gente tem situações onde o médico ele só quer se ir embora, né? Sai daquele paciente, já ir para outro para poder ir embora para casa. E aí, quando ele vai falar, né? E aí foge completamente do que se aprende durante o curso todo, a questão de humanização. E aí, quando ele vai falar com o paciente, que deveria, né, falar numa linguagem adequada para aquele nível, né, de escolaridade daquele paciente, com a linguagem não técnica. Por quê? Porque se você fala termos técnicos, a pessoa não vai estar compreendendo. E aí você falar de tratamento, do que pode acontecer, né, os riscos, tudo, e você falar um monte de termo que ele não tem nem ideia o que é, ele só vai ficar assim, ó, igual a lagartixa, né? Então a lagartixa fica assim, balançando a cabeça, vai ficar igualzinho. Dessa forma, acontece muitas vezes do que o paciente, quando o enfermeiro, ou quando o médico sai, aí o paciente, o que foi que ele disse? Então, o que é para fazer? Você podia explicar, por favor, né? Que parece que tem medo do médico, né? Porque endeusam tanto, o médico é a profissão. Não, gente, não é assim. A gente tem que tirar essa cultura de que o médico é um deus. Não, o médico é um profissional assim como qualquer outro e ele merece transmitir respeito para com o paciente, né? A questão da humanização é fundamental e já que ele vai fazer, vamos supor, um procedimento cirúrgico, é obrigação dele esclarecer tudo. Mas vocês também, como enfermeiros, né, dentro das atividades que vocês forem fazer, também devem estar trazendo esse esclarecimento de forma equivalente ao nível, né, de instrução do paciente e dos familiares que estiverem ali, né, que precisam seguir aquelas orientações. Só para citar como um exemplo, então, vocês passam 5 anos para se formar como enfermeiros. E aí,
você quer, às vezes, em 5 minutos de explicação, que o acompanhante ali compreenda tudo o que ele tem que fazer para o tratamento de um paciente e que ele tenha que fazer tudo certinho, viu? Ai dele se ele não fizer. Então é complicado. Você entender todas as intercorrências, né? Você saber se aquilo está evoluindo correto ou não. O paciente ou o responsável dele ali, se não for da área de saúde, ele não vai saber. Então é importante que você esclareça, vamos supor que seja um curativo, né, de um tratamento ali, de uma ferida bem grave que o paciente tem. Você vai estar fazendo isso, a troca de curativo de acordo com tanto tempo. Verifique sempre a coloração, né, daquela ferida. Verifique aqui se ela está fechando, se ela está aumentando. Se ela estiver aumentando, volte aqui, porque deve estar acontecendo alguma coisa. Verifique se tem pus. O que é pus? Se você estiver vendo a coloração amarelada, saindo líquido, aí você tem que estar explicando, né? De forma que o paciente e o acompanhante ele consiga saber. Se tiver acontecendo isso, está indo bem. Se tiver acontecendo aquilo, eita, preciso ter atenção, tem algo errado. Né? Até mesmo a adaptação do paciente ao tipo de tratamento. Então, você está tomando um antibiótico, está acontecendo X coisas. Então, não está legal. Se isso acontecer daqui a tantos dias, se não estiver melhorando, se estiver do mesmo jeito ou piorando, retorne aqui na unidade de saúde. Por quê? Porque aquele antibiótico que você está tomando não está fazendo efeito. Então, são pequenos detalhes, mas que fazem diferença gigantesca para o paciente. Então, dentro do artigo 21... No caso, professora... Oi. No caso, como a médica fez no estado aí, que eu não lembro qual, que ela associou o horário dos medicamentos a cores. Ela pregou uma cozinha na caixa, sim. De manhã, para o paciente, 7 horas, né? você toma... Isso, toma essa medicação amarela. Isso Porque o é paciente excelente. era analfabeto, então ele não sabia. Justamente, o que é isso? É humanização. É você se colocar no lugar do outro, é você verificar que o outro tem uma dificuldade e você tentar ajudá-lo. Então, como o Jonas estava dizendo aí, ele era analfabeto. Então, como que ele iria conseguir identificar a medicação? Né? Então, foi fenomenal essa ideia que ela teve. E, às vezes, coisas tão simples que podem ser orientadas dessa forma, né? Que pode ser utilizado como uma alternativa para ajudar aquele paciente e não é colocado em prática. Então, dentro do artigo 21, proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde. Então, se você está vendo que um médico está exercendo, né, a medicina de forma errada, você tem que denunciar. Então, não é só você que não pode fazer, né, nada errado. Não, sua equipe também não pode fazer. E principalmente se você tem o conhecimento de que aquilo é errado, você lembre-se que você vai responder também, tá? Criminalmente. Mas não só por isso. Coloque-se no lugar do paciente. Se fosse sua mãe, seu pai, seu filho, você estaria deixando aquele erro passar, né, fazendo vistas grossas? Então, sempre se coloque no lugar do outro, que com certeza você se tornará um profissional muito melhor, né, e um humano também muito melhor. Então, no direito do paciente, no artigo... Também. Oi? Sem emprego? Também. Tá, você prefere carregar nas costas o assassinato de uma pessoa, você sabendo que você poderia não fazer algo? Eu vou justificar meu ponto. Não é carregar nas costas. É o seguinte, por exemplo, eu presenciei várias PCR, paradas cardiorrespiratórias, onde o médico vai fazer a reanimação cardiopulmonar. E ele utilizou, por exemplo, a atropina, que a atropina não se usa mais em protocolo, entendeu? Há bastante tempo, desde 2005, se eu não me engano. E ele utilizou a atropina, que é um medicamento que a indicação dele é para bradicardia, não para parada cardiorrespiratória. Então, assim, eu vou me dispor com o médico porque ele utilizou a atropina. Sim. Então, assim, é meio que complicado, entendeu? Aí você joga seu nome, no caso,
e o pessoal fica todo mundo pensando, ah, não, trabalha com aquele cara problemático e tal, tá discutindo até conduta médica. Isso que justamente é a frasezinha que ele fala, discutindo conduta médica. Então, assim, para você ganhar numa ação ou qualquer coisa, isso vai rolar muito. E nesse tempo que tá rolando, você tá com o nome queimado. Não, não. Por esse tipo de pensamento, Jonas, é que a enfermagem ela é tão caótica quanto ela é. Simplesmente por isso. A enfermagem não se une, professor. Por exemplo, enquanto, vamos supor, a enfermagem não se une, infelizmente. E eu já falei isso várias vezes. Assim, enquanto eu tenho conhecimento que a atropina não se usa em parada cardiorrespiratória, por conta de protocolo, por conta de indicações, por conta de tudo, tem 7 pessoas da equipe que não sabem nem disso. Aí uma pessoa só vai bater de frente, aí 6 pessoas vão dizer, não, é o médico. Então aí já... Porque o médico é melhor do que você pensamento. Por causa de quê? Em momento nenhum. Eu não penso isso. Mas as 6 outras da equipe pensam. Quem tá certo e quem tá errado? Então, no meu ponto de vista, eu tô certo. Porém, se um fala e 6 não, eu saio por errado. Quantas vezes, vou trazer um exemplo bem básico. Quantas vezes a gente só precisa de uma pessoa se manifestar para todas acordarem e verem a realidade? Vou trazer um assunto aqui, não vou entrar no assunto, tá? Eu só vou citar. Quantas vezes, né, uma mulher, ela foi abusada por um médico, né, durante um atendimento, e aí ela fica com medo de denunciar. Ah, ele é médico, ah, ele é conhecido, ah, ele tem dinheiro. Basta uma ter a coragem de meter a cara e enfrentar, né, todas as consequências que porventura venham. Ela vai lá e denuncia. Aí vem, né, 200 atrás. Então, você como profissional, lógico que você vai ter que compreender, no caso é tropina. Não é atropina. Pronto. Então, não é atropina. O uso da tropina teve uma atualização no protocolo. O uso da tropina, ele vai causar mal ao paciente? Então, nós vamos colocar que ele não vai causar, teoricamente, mal, mas também não vai reverter. Aí é isso que tem que se verificar. Não tem mais indicação. Ô, professora. Entendeu? Mas oi, professora. Você deixa de utilizar uma medicação que realmente é para utilizar, entre aspas, um placebo. Entendi. Diga, Jussandra. Professora, só um minutinho. Repita a frase que a senhora falou em relação às pacientes quando... Repita aí, por favor. Eita, vou tentar lembrar o que foi que eu falei. De qualquer jeito, tá gravado, tá? Se eu não falar exatamente, tá gravado. Não, foi mais ou menos, eu acho que foi, porque eu acho que foi mais ou menos isso. Quantas pacientes, às vezes, quantas pacientes são abusadas, né, por médicos, às vezes por enfermeiros também, eu estou citando só um exemplo, tá, médico. Então, quantos pacientes vão para o serviço de saúde, né, e aí os médicos acabam entre aspas, pelo poder que eles acham que tem, né, sobre a paciente, porque a pessoa está fragilizada ali com problema de saúde, alguma coisa do tipo, e eles se aproveitam daquela situação para estar passando a mão, né, para estar... eu vou lhe citar só um exemplo que aconteceu comigo mesmo. Eu levei uma queda e nasceu nódulo no meus seios. Então, esse médico fez o procedimento. Primeiro ele fez a biópsia para ver se era maligno ou benigno. Sim. Tudo bem, minha mãe deu toda a confiança a ele. Eu era, acho que eu tinha uns 15 anos, 14 por aí. Novinha, então, menor de idade. Aí o que acontece? Minha mãe ele fez a cirurgia, certo? Aí com o tempo a cirurgia abriu, ficou saindo a secreção, então eu tive que fazer novamente a raspagem, fazer todo o procedimento novamente.
Aí, quando eu tinha que retornar, depois da cicatrização, para verificar. Então, minha mãe ficou fora, certo? Já não E eu deveria entrei. ficar, porque se você era de menor de idade, você deveria ter o acompanhamento. Não, mas é aquele negócio, professora, ela teve confiança nele, porque já fez a primeira cirurgia, né? Fez a segunda. O médico, ele tinha mais ou menos os seus 60 anos. Do que eu entrei, quer dizer, ele fez só o quê? Deixa eu olhar. Pronto, do nada ele me encostou na parede. Eu não vou mentir, não. Vou ser bem sincera para a turma aí que quiser escutar. Ele simplesmente colocou o pênis para fora e se masturbou. E eu fiquei, olhe, eu ainda me lembro, em choque, estado de choque. E foi lá, eu esqueci o nome, não sei o quê, lá em Jaguaribe. Não precisa citar o hospital. Pronto, foi lá. Aí eu peguei e simplesmente saí em estado de choque. Quando eu abri a porta, eu tremia tanto que estava aquela turma, o pessoal, os pacientes, né, que iriam entrar. Mas a pessoa fica sem reação, criatura. A gente fica num pavor tão grande que eu não sabia para onde trocar o tiro. Entendeu? Sim, então, é uma situação que só a mulher mesmo, que é mulher, sofre, sabe, que passa aquilo ali tudinho. Então, eu entendo. Quando uma pessoa chegar para mim e dizer isso, eu acredito, porque eu passei, eu sofri na pele. Não, com certeza, Gissandra. Mas, eu só citei... Outra coisa, professora, eu não tive nenhuma assim, reação, esboço para chegar a contar. É o medo. Será que a pessoa vai acreditar em mim? Será que a pessoa vai confiar? Será que vai ter o rebuliço? Sim, E eu a sei. vergonha? Entenda, eu citei como exemplo só, mas eu sei que são circunstâncias completamente diferentes. Você está numa atuação profissional, né, e ter um colega fazendo uma coisa, e a questão de um abuso, tá? O exemplo que eu quis colocar foi no sentido só de que quando uma pessoa, na hora você ficou em choque, hoje em dia você já consegue falar sobre, entendeu? Então, basta uma pessoa ela conseguir externar, denunciar e falar que, vamos supor, ela colocasse lá o nome do médico, saísse na televisão tudinho, e aí você visse que foi o mesmo médico que abusou, né, que fez esse ato com você. Então, você faria o quê? Você iria refletir e provavelmente teria coragem. Muitas iriam ser encorajadas por ter aquela primeira que foi lá e denunciou, tá? Lógico, como eu falei, são situações diferentes. O sentido que eu fui falar foi só na questão de uma pessoa, não é porque é uma pessoa, você e eu sozinho, o resto tudinho indo para um lado ou indo na contramão. Não, você, se é errado, acabou-se. Tá? Então, você como profissional, eu acho que eu citei aqui já em aula, de uma amiga minha que é enfermeira e o médico simplesmente na hora da cirurgia, ele quebrou um equipamento porque ele não queria fazer a cirurgia. Ele não queria fazer, estava inventando desculpa, não sei o que. Ela disse, não, o paciente está aí acamado, já está anestesiado, tudo isso, só vai fazer a cirurgia. Ele, não quero. Aí pegou e quebrou o equipamento. Aí ela simplesmente foi na direção, denunciou. E ela fez certo. É obrigação dela como profissional e como cidadã. Né? Então, como era um hospital público, quantos pacientes não ficaram sem atendimento, sem cirurgia naquele dia e depois até repor aquele equipamento que ele quebrou? Né? Então, isso não pode não deixar. No caso, quando ela denunciou, o médico ele teve que arcar com os custos do equipamento, que com certeza não era barato. Então, se você tem o conhecimento... Então, no seu caso, Jonas. Oi. Primeira pergunta sobre ela. Ela era concursada? Segundo, ela permaneceu no emprego? Sim. Ela saiu depois, por outras coisas. Por questões políticas. Mas ela era concursada? Hã? Não sei se ela era concursada. Eu não sei se ela era concursada. Então, você prefere garantir um emprego do que salvar uma vida? Caramba! A questão ética que a gente está falando na disciplina todinha agora não está servindo para nada. Não, a senhora está entendendo mal. Parte daquela situação, prefira algo...
Pode falar. Oi, Eliabe. Pronto. Parte daquela situação. Enquanto estiver dando certo, maravilha para a equipe. E se der errado? Justamente. O primeiro a sair de linha é o médico. Aí ele vai dizer, e por que você não disse? Aí você, mas eu disse, mas nós somos uma equipe. Aí é aquele negócio, enquanto estiver dando certo, parabéns para a equipe. Se der errado, vai sobrar para todo mundo, entendeu? E torça então é melhor você errado, reclamar. Seu. Justamente. Assim, eu tenho uma coisa comigo, sabe? Profissional bom, ele não fica sem emprego. Por mais que ele seja bocudo para fazer o correto. Parabéns, Eliabe. Adorei sua posição. Isso mesmo. Professora. Oi, Jonas. Eu não falei que não é para falar. Você não precisa se indispor. Você não tem um livro de ocorrência? Sim. Você relata um livro de ocorrência. Ele existe para isso. Pessoas. Sim, Entendeu? No livro da ocorrência você faz o registro. Relata um livro de ocorrência. Eu falo de não se dispor no momento. Porque senão a gente vai passar o quê? Meia hora discutindo se é certo ou se é errado, e a vida do paciente está em risco. Então, assim, o paciente pode morrer por conta de uma discussão entre o médico e o enfermeiro, ou o médico e o técnico. Lógico, não é nesse sentido que eu estou falando. No momento que você registra, lógico que vai ter que... Lógico que você vai ter que avaliar. O procedimento que ele está fazendo vai ser o procedimento que vai levar à morte o paciente, aí sim você tem que intervir imediatamente. Certo? Exato. Aí tem que ver até onde você pode ter o tempo de escrever num papel e depois alguém avaliar aquilo, ou você ter que fazer aquilo imediatamente. Certo? Isso precisa ser avaliado. No momento que você registra, você está, sim, colocando que o procedimento foi errado. Então, uma minha enfermeira, ela, por exemplo, tem no plantão, né, existem, lógico, profissionais e profissionais. E no hospital que ela trabalha, não é aqui na Paraíba, é em outro estado, é de gestantes, né, maternidade. Tinha dado um branco no nome. Então, no hospital, maternidade, a nutricionista, ela não passava fazendo a dieta das mães que estavam ali. Então, ela deixava a dieta lá, mas ela não passava no tempo correto, né? E dizia, deixa isso para lá, a outra quando vier que faça. E aí, a enfermeira, ela fazia toda, né, o que era o correto, o que era orientado a ser feito, ela fazia. E aí, a outra quando chegava, quem mandou você fazer? A medicação, o tratamento da paciente, ele precisa ser feito no tempo correto. Então, eu não vou deixar a minha paciente ficar com complicações, com problemas, simplesmente porque você não faz o seu trabalho. E tudo registrado. Certo? Porque começou as pacientes saírem bem, ter bom retorno, né? E aí ela ficou preocupada, né? Se ela não está fazendo o trabalho dela, como é que essas pacientes estavam bem? E aí, quando foi ver no livro de registro, estava tudo anotado. Que a profissional da nutrição não estava fazendo a atividade dela, onde a equipe da enfermagem profissional X que fez lá tal serviço. Lógico, dentro do que poderia ser feito, né? Dentro da enfermagem. Então, sim, o livro de registro é extremamente importante para vocês, gente. Vocês não têm noção de quanto esse registro pode salvar a vida de vocês como profissionais. Certo? Então, é importante que vocês registrem tudo. E aí, dentro do direito do paciente, ainda no artigo 15, prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. Então, nessa ilustração aqui, à esquerda, né, é algo, infelizmente, bem comum. Né? Uma pessoa cadeirante, seja ela de qual idade for, né, mas vamos considerar que é adulta, e aí a pessoa chega e pergunta, o nome dela, ela tem quantos anos, sarará, fica fazendo perguntas para o acompanhante. Então, não é porque a pessoa é cadeirante que ela não tenha condições, né, mentais de estar respondendo ali as perguntas. Então, se for o caso que a pessoa não tem, né, capacidade cognitiva de estar respondendo ali as questões, aí tudo bem,
o acompanhante pode falar por ela. Mas, do contrário, se direcione, cumprimente, fale com aquela pessoa, chame pelo nome. Então, esse negócio de ficar, mãezinha, o vozinho, não sei. Não, aquelas pessoas, elas têm nome, muitas vezes elas precisam se empoderar dessa identificação delas, tá? Porque, às vezes, em casa, elas isso, tá? Onde elas vivem, e chegar no outro ambiente onde, mais uma vez, ela vai ser colocada de lado como sendo só mais um. Não, seu nome é João. Então, senhor João, como o senhor vai? O que é que o senhor está sentindo? Não, oi, vozinho, não pergunta nem o nome da pessoa, né? Então, eu sei que muitas vezes a gente faz isso, né, com uma forma de carinho, de querer ser mais agradável, mas cumprimente e chame pelo nome. Se a pessoa posteriormente permitir, disser que você pode chamar de outra forma, tudo bem. Então, outra situação que, infelizmente, dentro da área de saúde, no país todo existe, né? Infelizmente, como eu disse, mas na também, né, tem situações como essas, de a pessoa querer tratar diferente pessoas pela cor da pele, pela orientação sexual, pela religião, né? Então, a diferença aqui, ó, entendeu? Não é nenhuma diferença. Todos somos humanos e ponto, acabou-se. Todos merecem respeito e ponto, acabou-se, tá? E vocês, como profissionais, vocês devem respeitá-los e devem tratá-los da mesma forma como se fosse qualquer outra pessoa, um familiar seu ou um inimigo seu. Ali ele está como paciente e ali você vai ter que colocar a melhor assistência que você possa estar prestando dentro do seu serviço. Então, ser diferente não é problema, o problema é ser tratado diferente. Então, diga não à discriminação, gente, porque em pleno 2020 a gente ainda vive numa sociedade hipócrita, preconceituosa, que algumas pessoas se acham melhor do que as outras pela conta bancária, pela profissão que tem, pela religião que tem. Por quê? Você é melhor do que os outros, por quê? Não existe isso, né? Somos todos humanos. Então, tenho o direito de ser igual quando a diferença me inferioriza. Tenho o direito de ser diferente quando a igualdade me descaracteriza. Então, essa frase de Boaventura de Souza Santos, né? Então, o meu mundo é aberto à diversidade humana e eu apoio essa ideia. Então, todos somos iguais, né? E devemos trabalhar não só com a igualdade, mas hoje a gente vê que a equidade, que a gente já falou numa das primeiras aulas, a equidade são fundamentais. E essa frase ela ajuda a trazer, né, bem essa reflexão. Então, o fornecimento de informações é um direito do paciente. No artigo 11, ele diz que ter acesso a informações relacionadas à pessoa, à família e coletividade necessárias ao exercício profissional. Então, dentro da sua atribuição, qual tipo de informação que você pode estar dando para aquele paciente, para o familiar daquele paciente, a nível de estar dando uma entrevista, se for o caso, né? Então, até onde você pode estar dando a informação? Então, um hospital, por exemplo, ele tem assessoria de imprensa, né? Então, eles, dentro da legalidade, eles sabem e, né, devem dar apenas aquelas informações que não exponham o paciente. Lógico, se o paciente permite, aí tudo bem, mas ele deve sempre resguardar a situação do paciente e resguardar a família também, né? Então, dos deveres do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, preconiza que o enfermeiro deve, no artigo 27, respeitar e reconhecer o direito do cliente de decidir sobre sua pessoa, seu tratamento, seu bem-estar. Então, né, isso é um dos princípios da bioética lá no início, na sua construção, que era justamente estar trabalhando aonde você, o paciente, ele é participativo, né? Ele vai estar podendo ter o direito de escolher qual tratamento ou ausência de tratamento que ele vai seguir. No artigo 28, respeitar o natural pudor, privacidade e intimidade do paciente.
tendo direito a ter um local adequado para o seu atendimento, ter pessoas qualificadas para dar um bom atendimento e o devido suporte quando se necessita. Infelizmente, essa parte a gente sabe que não é a realidade, né? Hoje, muitas vezes, o hospital ele fica ali como um depósito de pacientes, tudo amontoado, sem estrutura nenhuma. Muitas vezes o paciente ele fica numa cadeira, né? Ele não fica nem numa maca, porque simplesmente não tem o suficiente para aquela quantidade de pacientes naquele ambiente. É fundamental que, lógico, se lute por uma melhoria na qualidade dos serviços de saúde, né? Então, nosso país ele é riquíssimo, dinheiro a gente tem para tirar com rodo, mas infelizmente, né, as pessoas se preocupam mais em idolatrar políticos do que buscar que eles, como funcionários nossos que eles são e não o contrário, né, que a gente exija que os nossos direitos sejam colocados em prática através dos imensos valores de impostos que a gente paga. Então, eu trouxe, gente, esses pontos aqui dos direitos do paciente do Hospital Alvorada, porque é um resumo, vamos dizer assim, né? Mas eu achei bem interessante. E aí, vou falar aqui rapidamente, né, de alguns deles para que a gente consiga compreender. O paciente tem o direito de atendimento digno, atencioso e respeitoso por parte de todos os profissionais de saúde, sem preconceito de raça, credo, cor, idade, sexo, diagnóstico ou qualquer forma de preconceito. A gente falou disso agora há pouco. Então, o paciente tem o direito de ser identificado pelo nome completo, não deve ser chamado pelo nome da doença, do agravo à saúde, de forma genérica, de quaisquer outras formas impróprias, desrespeitosas ou preconceituosas. Infelizmente, isso também acontece, né? A pessoa é chamada pela patologia que ela tem. Então, não, ela tem um nome e ela deve ser respeitada e tratada pelo nome dela. Então, o paciente tem o direito a receber do colaborador adequado presente no local, auxílio imediato e oportuno para a melhoria do seu conforto e bem-estar. Como a gente viu, infelizmente, isso não é a realidade, né, onde a infraestrutura é precária em muitas situações. O paciente tem o direito a identificar o profissional por crachá visível, que deverá ser mantido em local de fácil visualização. É imprescindível que todos estejam identificados. Como é que eu vou saber se você é um enfermeiro, um médico, fisioterapeuta, um nutricionista, se não tem nenhuma identificação ali? O paciente tem o direito de exigir que o hospital cumpra todas as normas de prevenção e controle de infecção hospitalar, conforme o regulamento estabelecido pelos órgãos competentes, né, contidos nos programas de saúde de controle de infecção hospitalar do Ministério da Saúde. Então, o paciente tem o direito a informações claras, simples e compreensíveis, adaptadas à sua condição cultural, a respeito de ações diagnósticas e terapêuticas, da duração do tratamento, da localização de sua patologia, da necessidade de anestesia, do instrumental a ser utilizado e de quais regiões do corpo serão afetadas pelos procedimentos. Então, como a gente já viu, é fundamental que essa orientação seja feita com a linguagem adequada. O paciente tem o direito a consentir ou recusar procedimentos diagnósticos terapêuticos a serem realizados como parte do tratamento. Deve consentir de forma livre, voluntária, esclarecida e com adequada informação. Então, ele só pode opinar se ele vai querer ou não, se ele teve a informação correta. Então, isso é imprescindível. O paciente tem o direito de encontrar seu prontuário preenchido corretamente e legível. Esse prontuário deverá conter o conjunto de documentos padronizados de histórico do paciente, princípio e evolução da doença, raciocínio clínico, exames, conduta terapêutica e demais relatórios e anotações clínicas. Então, o prontuário ele é do paciente, então ele tem sim direito a essas informações. O paciente tem o direito de receber toda a informação sobre medicamentos que lhes serão administrados, né? Então, isso ajuda até para ele identificar se ele tem alergia a algum deles, né? Mas também futuramente ter uma situação dele saber qual medicação ele está tomando para evitar, vamos supor, ele teve algum problema de saúde, foi para casa, né, teve tratamento, foi para casa, fazendo a continuidade do tratamento em casa e depois teve um problema, né, começou a apresentar reações adversas. Então, aí ele precisa saber quais medicações ele está tomando para que, quando ele chegar, né, no serviço de saúde com aquelas complicações, seja identificado se foi por alguma delas, ou até pela relação delas, né?
paciente tem o direito de receber as receitas sem códigos ou abreviaturas. As receitas devem ser datilografadas, digitadas ou ter caligrafia legível, além da assinatura e do carimbo com o número do registro do respectivo conselho profissional, onde, infelizmente, né, muitos profissionais eles não sabem fazer o preenchimento correto de um receituário. Eu mesma passei por isso, acho que já falei para vocês, onde eu tive que voltar 3 vezes na farmácia, né, retornando 3 vezes ao médico, porque ele simplesmente não sabia passar uma receita correta e a farmácia não vendia porque ele estava passando a receita correta. O paciente tem o direito de ser informado sobre a procedência do sangue ou hemoderivados para transfusão, bem como a comprovação das sorologias efetuadas e a sua validade. E ele também, né, pode se recusar, né, vamos supor, quando é um paciente testemunha de Jeová, que eles não aceitam, também pode se recusar a uma transfusão. O paciente tem o direito à segurança e integridade física, respeitados os recursos e procedimentos de segurança estabelecidos e as instalações do hospital. O paciente tem o direito de acesso a contas hospitalares detalhadas referentes às despesas do seu tratamento, incluindo exame, medicação, internação e outros procedimentos médicos, bem como a tabela de preços e serviços hospitalares oferecido pelo hospital. Então, você foi para um hospital particular, né? Chegou lá, a fortuna que você vai ter que pagar pelo atendimento, por tudo que foi feito, tem que estar muito bem detalhado tudo que foi cobrado. Às vezes a gente vai num restaurante, né? Tem gente que começa a empurrar coisa ali na conta, se você não presta atenção, você acaba pagando, né? Um refrigerantezinho, uma cervejinha ali foi colocada no meio ali dos pedidos, né? Na conta, não chegou na sua mesa, mas na conta, isso somando dá uma fortuna aí, né, para o dono da empresa. Então, nos hospitais também é direito do paciente isso. Então, o paciente tem o direito de ser resguardado dos seus segredos por meio da manutenção do sigilo profissional, desde que isso não acarrete riscos a terceiros ou à saúde pública, né? Então, vamos supor uma situação de pandemia onde o paciente ele apresentou ali sintomas graves de uma doença nova, tal. Então, isso vai ter que ser publicado, vai ter que fazer um rastreamento de todas as pessoas que entrarem em contato com essa pessoa, né, para ver se elas também vão apresentar sintomas, se elas se contaminaram. Então, vão ter situações ali que precisam ser observadas. O paciente tem o direito a manter a sua privacidade com atendimento em lugar adequado e conduta profissional que resguarde essa privacidade. Então, na imagem que eu mostrei anteriormente, né, que estava falando também da questão do pudor, né? Então, tem gente, beleza, tira a roupa na frente do médico, na frente do enfermeiro, de quem for, não tem problema nenhum. Mas tem gente que vai ter vergonha e isso tem que ser respeitado, tá? Não vai ser todo mundo que vai se sentir à vontade ali de ter 200 pessoas olhando para ela, né? E principalmente no ambiente de saúde, onde a gente, como mostrou na imagem anterior, né, vai ter sei quantas pessoas no mesmo ambiente, às vezes não existe espaço para separar homens de mulheres, né? Então, as pessoas podem ficar desconfortáveis ali e você vai ter que respeitar aquilo. Então, o paciente tem o direito de receber visitas de amigos e parentes em horários pré-estabelecidos que não comprometam as atividades dos profissionais que atuam no serviço de acordo com as normas e o regulamento do hospital. Então, as visitas, elas podem ser realizadas, né? Mas, lógico, com atendimento ou com horários pré-estabelecidos pelo hospital, porque existem procedimentos que os profissionais precisam fazer. E aí, se tiver, né, ao mesmo tempo recebendo visita, isso pode comprometer o atendimento do paciente. Então, atendendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que em seu artigo 1º dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, considerando crianças a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescentes a pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Então, o hospital, né, ele deverá proporcionar condições para permanência em tempo integral de um ou dois pais, de um dos pais ou responsáveis nos casos de internação de criança e adolescente. Entendendo o Estatuto do Idoso, que em seu artigo 1º destina-se a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, o hospital deverá proporcionar condições adequadas para a permanência em tempo integral de acompanhante em casos de internação de idosos.
Então, o paciente tem o direito de ter respeitado a sua crença espiritual e religiosa e de receber ou recusar assistência moral, psicológica, social e religiosa. Então, nada de querer impor a sua religião para a pessoa. Respeite a religião dela. Querer julgar, você não acredita em Deus, por exemplo, né? A ausência de religião. Você não acredita em Deus, como é que pode? Por isso que você está assim, querer ficar julgando ela. Você vai morrer, você vai para o inferno, não sei o que. Gente, ali você está com um profissional de saúde, não é como pastor, padre, ou seja lá qual, né, religião que você siga. O paciente tem direito a uma morte digna e serena, podendo opinar ele próprio, desde que lúcido, quanto ao local a ser tratado e quanto ao uso de tratamento doloroso ou extraordinário para prolongar a vida. Caso não esteja lúcido, a família ou responsável devem opinar. O paciente tem o direito à dignidade e ao respeito mesmo após a morte. Então, familiares ou responsáveis devem ser avisados imediatamente após o óbito. Lógico, não é isso num ambiente hospitalar, então, se ele chegou, foi identificado, tudinho. Então, se houve o óbito, informa a família. O paciente tem o direito de não ter nenhum órgão retirado do corpo sem a sua prévia autorização ou a do seu responsável legal, nos casos de comprovada incapacidade de manifestação de vontade do paciente. Então, vamos supor, o paciente estava lúcido, sofreu um acidente, até então ele estava lúcido e precisava fazer uma cirurgia. E ele relata que, se acontecer algo comigo, eu não saio da cirurgia e tal, eu concordo que meus órgãos sejam doados. Então, se ele fez isso, beleza, né? Ele vai ser respeitado à vontade dele. Os pacientes têm direito de ter assegurado a preservação de sua imagem, identidade e respeito de seus valores culturais, independente de seu estado de consciência. Né? Então, nada de ficar tirando foto ali, mesmo que ele esteja desacordado e está publicando, não. A gente vai falar isso na próxima aula. Os pacientes têm o direito de solicitar a segunda opinião em relação ao seu diagnóstico ou tratamento e, se desejar, a substituição do médico responsável pelo seu atendimento. Então, isso é um direito do paciente, gente. Ele pode sim buscar uma segunda opinião. Então, o médico, como qualquer outro profissional, como qualquer outra pessoa, não é dona da verdade, não, é passível de erro e não conhece tudo sobre qualquer coisa. Então, ele pode sim buscar outra opinião, sabe, verificar se vai ter o mesmo diagnóstico, se existem outras alternativas de tratamento para que ele possa estar seguindo. O paciente tem o direito de ser informado, orientado e, se necessário, treinado sobre como conduzir o seu autocuidado, que é aquilo que a gente falou, né? Então, ser feita uma orientação com calma, com cuidado, para ser feito de forma correta. Então, recebendo instruções médicas claras e legíveis sobre a continuidade de seu tratamento, visando a sua cura, reabilitação e prevenção secundária de sequelas ou complicações. O paciente tem o direito de ser informado sobre todos os direitos citados anteriormente, sobre as normas e os regulamentos do hospital e sobre como se comunicar com as autoridades e lideranças do hospital para obter informações, esclarecimento de dúvidas, apresentação e reclamações. Então, isso aqui é um resumozinho assim dos direitos do paciente fundamentais. Vocês tenham conhecimento e, quando possíveis, informem que aquilo é direito deles. No artigo 12, assegurar a pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. E aí, gente, na próxima aula, a gente continua com os princípios fundamentais, tá? Porque já está tarde, se a gente continuar, eu vou me empolgar e a gente vai terminar de 11 horas da noite. Então, tenham um ótimo final de semana, nos encontramos na semana que vem. Como eu havia falado no início da aula, eu ainda não publiquei a nota, tá? Quando eu publicar, eu aviso lá no grupo. Gente, a nota tá no sistema, certo? Só assim vocês poderão cobrar caso alguém não esteja com a nota lá, certo? Mas as notas hoje, se vocês entrarem lá, não estão no sistema. Então, por isso, né? Eu não coloquei, por isso que elas não vão estar lá, certo? Mas pelo que eu olhei por cima, as notas foram boas, tá? A maioria se saiu bem. Então, é isso, gente. Tenham mais uma vez um excelente final de semana, boa noite, bom descanso para todos, se cuidem, né? E a gente se encontra na próxima aula.
Tchauzinho. Tchau, professora. Fique com Deus. Tchau. Boa noite. Obrigada. Vocês também. Tchau. Boa noite, professora. Boa.